noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos, mais uma vez, ao nosso trabalho de assistência espiritual. Né? Então vamos, a partir de agora, relaxando os nossos corpos, nos acomodando em nossa cadeira, ficando bem à vontade, de modo que nós possamos nos envolver, primeiramente, com o nosso mentor espiritual. Mas antes disso, vamos deixando do lado de fora desta casa todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, e nos envolver com o nosso mentor espiritual. A assistência espiritual, como a gente sempre fala, se inicia quando a gente toma a decisão de vir até esta casa. Nesse momento, o nosso mentor espiritual já está nos ajudando, já está nos assistindo. Quando chegamos até aqui, às vezes trazemos acompanhantes que serão encaminhados aos locais mais adequados. Em seguida recebemos o passe de limpeza, o passe magnético, onde equilibramos as nossas energias. E em seguida sentamos no salão, que esse é o momento para realmente nós nos envolvermos com o nosso mentor espiritual. Não é o momento de pensar em nossos problemas e preocupações. Nós temos que deixar a nossa mente, o nosso coração livres, preparados para receber os ensinamentos e as intuições, que certamente vão ocorrer tanto aqui quanto ao longo da semana. Então vamos nos influenciando, nos envolvendo com o nosso mentor espiritual, com o mentor espiritual desse trabalho, com o mentor espiritual desta casa e da Aliança Espírita Evangélica. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela higienização, que já estão conosco há algum tempo, preparando esse ambiente para mais esse trabalho. Saudamos e agradecemos e pedimos que façam um repasse em todo o salão, toda a casa, mas principalmente em nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas emoções. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, que também já estão conosco há algum tempo. Pedimos que nos ajude, que forme um anel fluídico protetor, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. E aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados serão carinhosamente encaminhados aos locais mais adequados, de modo que, quando estiverem preparados, poderão retornar. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, a fraternidade do Trevo, dos humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essas águas, e tantas outras. Chegando até Ismael, anjo preposto de Jesus, para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração e a mente de todos aqueles que têm o poder de mudar o destino dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático. E a cada um de nós, brasileiros, de modo que nós possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos a bondosa Mãe e pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais e aos responsáveis, para que eduquem seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. E chegando até Jesus, nosso grande mestre, pedimos ao Senhor que nos ajude para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir.
chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por mais esta reencarnação. E pedimos que continue a nos ajudar a praticar o bem, ajudar o nosso próximo, seguir vossas leis, principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Tudo em ordem, pessoal? Boa noite mais uma vez. Bem, hoje a nossa preleção ela vai tratar do capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas escolhidos para quê será, hein? Escolhidos para quê? Quais serão que são os critérios, para essa escolha? A gente já imagina que tem a ver com o reino dos céus. Mas o que será que é o reino dos céus? Será que é algum lugar longe daqui? Ou está dentro da gente? E como é que a gente faz para ser escolhido? Então é disso que trata o nosso tema hoje. O primeiro item é a parábola da festa ou do festim de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas de seu filho. E mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas. Mas os convidados se recusaram a ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos. Está tudo pronto para o banquete. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a casa de campo e outro para o seu negócio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de haverem ultrajado, os mataram. A gente sabe que é uma parábola, Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão prontas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem para o meu banquete. E depois às ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos que acharam, bons e maus, e a sala ficou cheia de convidados no banquete. Entrou depois o rei, para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, com traje, E disse: amigo, como estais aqui, não tendo o vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então aqui a gente percebe, que nós temos uma parábola, onde Jesus, ele sempre fazia isso, falava através de parábolas, que eram relacionadas aos costumes, e ao caráter, e as atividades daquele seu povo. Então, quando você vê, por exemplo, um festim,
era uma festa muito tradicional, né? E esse festim de núpcias, ele estava relacionado a um banquete, a uma confraternização, né? A um local de muita alegria, né? Então, Jesus, a gente vai ver que ele compara essa festa ao reino dos céus, né? Um banquete, uma confraternização, né? E com muita alegria. E também, aqui a parábola fala de um traje. Quer dizer, para você entrar, né, ter direito a entrar nessa festa, era necessário que você tivesse um traje. Né? Mas esse traje, evidentemente, está no sentido figurado. Quando a gente analisa em relação ao reino dos céus, esse traje são as nossas virtudes. Né? Então, resumindo, o rei chamou, primeiro, ele escolheu os convidados. Ele chamou a primeira vez e chamou a segunda vez aqueles convidados que ele achou que seriam os mais adequados. Né? Mas eles não vieram. Uns se recusaram. A gente sempre tem que fazer uma analogia com o reino dos céus. Ou seja, com as nossas virtudes, com as leis divinas. Né? Porque Deus, Jesus, está sempre nos chamando. Né? Está sempre nos chamando. Então, às vezes, e a gente às vezes recusa. Às vezes recusa por conta dos negócios, às vezes recusa por conta do descanso, que nem aconteceu na parábola, né? E às vezes a gente recusa por conta de outros compromissos. Ou então porque a gente não tem tempo, né? De ir até a igreja, ir até o centro. Ou então a gente também não tem tempo, né? De pegar uma leitura, de ler um pouco mais. Né? O rei então, o que ele fez? Primeiro ele chamou quem? Os judeus. Por que os judeus? Porque desde Abraão, desde Moisés, os judeus eram um povo monoteísta. Né? Então eles tinham mais facilidade em assimilar os ensinamentos. Só que eles recusaram. Quando a gente fala eles, somos nós. Né? Aí ele chamou a todos. Com isso Jesus mostrou que todos, né, naquela época, todos estavam aptos a chegar no reino dos céus, não só os judeus. Os bons, os maus, os ricos, os pobres, os gentios, né, que eram os que não eram judeus, os pagãos, os idólatras. Então, essa é uma mensagem que Jesus traz, que o reino dos céus é para todos. Para todos. Né? Então, Jesus compara esse festim com o reino dos céus, né, onde a gente entende como um lugar alegre, um lugar feliz. Né? E para a gente, esse reino dos céus, ele pode ser um mundo melhor. Não é? Um mundo melhor. E também, um mundo melhor, onde o bem prevaleça sobre o mal. Não é? E também ele pode significar para a gente a paz de espírito. Porque a espiritualidade também nos ensina que o reino dos céus também está em nossa mente, em nosso coração. Né? Mas como é que a gente atinge isso? Né? Os servidores, que ele fala na parábola, são os profetas, desde sempre. Né? Tinha naquela época, você tinha Moisés, você tinha Isaías, Jeremias, Isaac, todos eles. Né? Então, aqui a parábola faz alusão que os profetas já vêm ensinando, trazendo as mensagens divinas desde sempre. Não é? Desde sempre. Mas os convidados, que somos nós, a gente nem sempre ouve, a gente nem sempre presta atenção, né? A gente nem sempre dá importância. Normalmente a gente tem uma desculpa. Ah, mas é muito difícil, né, fazer isso. Mas se tem gente que faz, não deve ser tão difícil assim. Né? Ah, mas é muito difícil perdoar, não julgar. Mas tem gente que faz isso. Então quer dizer que não é impossível. Não é? Então aqui Jesus mostra, né, que na realidade o reino dos céus, para ser atingido, exige esforço nosso. Não é verdade? Agora, por exemplo, nós, né, que éramos os convidados da festa. Será que a gente ouve os profetas? Hoje em dia os profetas é a religião, né? São os ensinamentos. Será que a gente aceita, vivencia os ensinamentos? Será que a gente se esforça para fazer isso? Né?
Será que a gente está preocupado, né, em a gente controlar os nossos defeitos, principalmente egoísmo, orgulho, vaidade, que são os três piores? Será que a gente presta atenção naqueles momentos onde esses defeitos se manifestam? Porque na realidade eles não se manifestam o tempo todo. A gente não é bom nem ruim toda hora, né? A gente não é caridoso, a gente não é humilde toda hora, e também não é egoísta, não é vaidoso, orgulhoso toda hora. Mas em algumas situações, quando dispara um certo gatilho, né? Ou com alguma pessoa, ou com alguma situação, será que a gente está atento para tentar, né? Se a gente já perdeu a linha naquela hora, não deu conta, vamos dizer assim, será que a gente está atento para que numa próxima vez a gente consiga? Né? Será que também a gente está atento ao desapego? Será que a gente está atento a controlar as paixões, os desejos? Será que a gente fica criando muitas necessidades? Isso tudo que eu falei tem a ver com a paz de espírito, que é um dos ensinamentos, né, da espiritualidade, que o reino dos céus está relacionado a gente habitar mundos melhores. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não é? Mas existem os mundos de regeneração, ao qual a Terra está a caminho, né? Segundo as informações, mais uns 500 anos, alguma coisa assim. Né? E a gente lembra também daquela passagem do joio e do trigo, né? O joio e do trigo, e agora aqui nós estamos falando muitos dos chamados e poucos escolhidos, né? Para que será esse muitos dos chamados, poucos escolhidos? Será que tem a ver com a passagem, com a transição planetária? Que o planeta Terra vai deixar de ser de provas e expiações, vai passar a ser um planeta de regeneração? Não é? Será que é isso? Hoje, nesse mundo de provas e expiações, o mal supera o bem. Isso está no livro dos Espíritos, está aqui. Né? O mal supera o bem. Quando a Terra passar a um planeta de regeneração, o mal e o bem estarão equiparados. Então, certamente será um lugar melhor para se viver. Mas nem todos de nós, né, estaremos aptos a ver o reino dos céus, aptos a reencarnar, a retornar a esse planeta, a Terra, quando ela for um planeta de regeneração. Né? Então, para a gente atingir, e a paz de espírito é uma outra maneira de a gente atingir o reino dos céus. Aqui mesmo, nesse planeta. Né? Aqui mesmo, nesse planeta. Porque existe o mal, existe o bem, mas a gente pode perceber que o bem está presente. O bem está presente. Por mais que a gente só veja coisas ruins na mídia, mas a gente só vê coisas ruins na mídia porque procura. Se a gente procurar as coisas boas, vai achar também. Não é? Vai achar também. Então, por mais que a gente critique, principalmente a política, não é? Agora nós estamos, por exemplo, na época. Mas a gente tem que pensar uma coisa, e as boas leis, né? E as boas leis que nós temos aqui no mundo todo, quem fizeram? Foram eles, né? Foram os nossos representantes. Então é uma coisa muito importante isso. Muito importante. Né? Então, na realidade, a paz de espírito é uma outra maneira da gente atingir o reino dos céus. Mas como é que a gente atinge a paz de espírito? Será que é muito fácil? Certamente não é nada fácil. Mas, de novo, quem falou que seria fácil? Quem falou que seria fácil? Jesus não falou isso. E essa paz de espírito, ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente entra em paz de espírito, tanto na mente quanto no coração, a gente sente um alívio, uma felicidade muito grande. Né? Mas como é que a gente faz isso aí? Será que a gente não julgar? Será que a gente desapegar, né? Perdoar, ter empatia, né? Se esforçar na tolerância, na paciência, né? Será que isso ajuda? Quanto que eu estou fazendo disso? Né? Quanto eu estou fazendo disso?
Será que a gente ter fé e a gente orar também ajuda? Porque a oração é um sentimento, né? É uma manifestação de humildade. Quando a gente ora e pede alguma coisa a Deus, ao anjo da guarda, a gente está admitindo que a gente não dá conta sozinho. Né? Então, quando a gente ora, a gente está sendo humilde naquele momento de orar. Né? Está sendo humilde. Ah, mas nem sempre eu recebo o que eu peço. Mas os pais dão tudo que os filhos pedem. Né? Os pais dão tudo. Tem a hora certa, né, para o pai atender o filho. Tem a hora certa para o pai, para Deus nos atender. Se a gente merecer, né? Se a gente merecer, nenhum pai vai dar alguma coisa para um filho que não merece naquele momento. Né? Então, a espiritualidade também nos fala que a reforma moral, a reforma íntima, é a maneira da gente fazer isso, da gente ficar atento, né? Ficar atento para os nossos defeitos, ficar atento para o nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo, as situações que ele acontece. Quer dizer, resumindo, a gente tem que viver atento, não é? Porque Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio. Quer dizer, a gente consegue dar conta, né? A gente consegue dar conta, mas a gente tem que querer dar conta, né? Querer dar conta. E aqui uma outra passagem é a porta estreita. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso o caminho e larga o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e com os poucos são os que acertam com ela. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, tentai entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, suponha-se Deus, né? Vós estareis de fora e começareis a bater na porta, dizendo: abre, Senhor, abre. E ele vos responderá: não sei quem és, não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste em nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos, separai-vos de mim, todos que obrais a iniquidade. Quer dizer, não adianta a gente ir às praças, não adianta a gente recolher os ensinamentos, se a gente realmente não tiver o esforço. E realmente é um esforço, é difícil, né? E ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, não entrareis no reino dos céus. E não irá ver Abraão, Isaque, Jacó, que foram os profetas que estiveram aqui na terra e que foram também excluídos. Né? E virão do Oriente, virão do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. Quer dizer, na realidade, todos, basta que se esforcem, conseguem chegar ao reino dos céus, conseguem uma morada melhor. Né? Então, os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Então, aqui a gente vê essa analogia, esse simbolismo da porta estreita e da porta larga, né? Relacionada à porta larga, à porta da perdição. Né? Está relacionada com as paixões, mais uma vez, com os desejos, com o materialismo, com a criação de necessidades, com muitas necessidades, né? Com as ilusões, né? E também com pouco esforço, pouca fé. Então, todas as vezes que a gente estiver assim, a gente vai estar passando pela porta larga, porta fácil. Né? E a porta estreita? Ela está relacionada com a salvação, ou seja, uma morada melhor, né?
como a gente já falou, é difícil, é evidente que é difícil, porque nós somos o resultado das experiências, do aprendizado, né? E da interpretação de todas as nossas experiências. Nós somos o resultado do aprendizado, da interpretação de todas as nossas experiências, tanto nessa vida quanto em outras vidas. Então, às vezes a gente passa por uma experiência, se a gente não aprende ou então interpreta errado, a gente leva aquilo por muito tempo, até a gente conseguir, agora o termo da época agora é ressignificar, não é assim? Ressignificar aquela experiência, né? Que às vezes, mas foi muito triste, né? Foi dolorosa, ou então quando a experiência deu certo, a gente fala, nossa, tive sucesso. Mas na realidade continua sendo a experiência, né? Quando a gente não teve assim sucesso na primeira vez, é porque não estava ainda preparado, né, para ter o sucesso na primeira vez. Mas e nas outras vezes? Nas outras vezes você tem o sucesso. Então, está relacionado também a porta estreita com o ciclo, né, de uma criança. A gente pode comparar o nosso ciclo de espíritos com o ciclo aqui na Terra. Primeiro é a criança, né? Aí depois vem o adolescente, depois vem o jovem, depois vem o adulto, depois vem o senhor, o sênior, né? Depois vem o ancião. E nós, espíritos, estamos nessa analogia, né? E a espiritualidade nos fala que a raça humana é uma raça infantil. Né? É uma raça infantil. Nós somos uma raça infantil, tipo assim, a nível de criança, de adolescente. É por isso que a gente erra bastante. Mas acerta também. Acerta também. Mas será que, por exemplo, é importante a gente ter a vontade firme para acertar, né? Para se esforçar? É importante a gente ter a coragem, resignação, né? Aceitação. Mas a aceitação é a gente ter o conhecimento, né? Ter a compreensão do porquê que está passando por aquela experiência. Porque será que é um resgate de outra vida? E todas as experiências que a gente passa, a gente pode ter certeza, são aquelas que a gente precisa passar. Se a gente está vendo um irmão, um próximo, um familiar, passando por outra coisa e não por aquilo, ou porque já passou, vai passar. Não é? Então, na realidade, isso tem muito a ver, né, com a fraternidade, o conceito de fraternidade colocado por Jesus. O que é a fraternidade? É irmandade, né? Se a gente for no dicionário, fraternidade é irmandade. Então, o ensinamento que Jesus veio nos trazer, né, que revolucionou a época, porque primeiro ele disse, né, o que Moisés já tinha dito, amai a Deus sobre todas as coisas, né? Depois ele falou, ao teu próximo como a ti mesmo. E falou mais ainda, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Aí então realmente foi uma revolução. Então, mas é tão difícil amar o inimigo? Se a gente considerar ele como sendo um irmão nosso, só que é um irmão que está um pouco mais atrasado, né? Que pratica mais o mal do que o bem, porque ainda não conheceu o bem, né? Não conheceu os ensinamentos de Jesus, aí é mais fácil. Né? Se a gente entender que é assim que funciona. Vai saber se a gente já não foi um criminoso lá atrás em outras reencarnações? Vai saber se a gente também já não cometeu muito mal à humanidade? A gente não sabe. Então tem que ter respeito. Aí onde está o conceito que Jesus veio trazer de fraternidade, de irmandade. E Chico Xavier, perguntaram a Chico Xavier uma coisa bem interessante. Perguntaram a ele, Chico, quem é o homem mais rico? Chico respondeu, é aquele que tem menos necessidades. É aquele que tem menos necessidades. E perguntaram, Chico, quem é o homem mais sábio, mais justo? É aquele, e Chico respondeu, é aquele que cumpre o seu dever. Não é? E ele também fala, o espírito que adquiriu a virtude de perdoar, o espírito que adquiriu a virtude de perdoar, que é uma das mais difíceis, não encontrará dificuldade nenhuma ao longo de sua vida.
Aconteça o que aconteça, aconteça o que acontecer, Ele saberá dar conta de sua vida. Não é? E a espiritualidade sempre nos fala, fora da caridade não há salvação. Vamos então agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui com saúde e harmonia, recebendo esses ensinamentos. Agradecemos e pedimos ao nosso mentor espiritual que nos ajude a colocá-los em prática ao longo dessa semana. E que nós possamos mudar e melhorar naquilo que mais estamos precisando fazer nesse momento. Agradecendo então a esses ensinamentos, vamos então retribuindo com os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, em forma de vibrações. Vibrações de paz, de amor, encaminhadas à espiritualidade superior, para que sejam distribuídas onde mais necessidade e merecimento houver. Vibremos pelo universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos. Vibremos por todos esses irmãos que ainda não conhecem o bem. Vibremos para que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. Nesse momento, vibremos fortemente pela Ucrânia, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela Europa, para que cheguem a um acordo de paz. Vibremos também por todos aqueles irmãos que perderam suas vidas e já mudaram de plano. Vibremos pelos soldados ucranianos, pelos soldados russos, por suas famílias, pelas famílias ucranianas que saíram de seu país. Vibremos por todos eles, para que possam ter fé e seguir em diante. Vibremos por todas as religiões, por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por essa casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos por todos os seus trabalhos, por seus assistidos, trabalhadores, ex-trabalhadores e dirigentes. Vibremos para que esta casa continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas encarnadas e desencarnadas. Vibremos por todas as instituições sociais, pelas creches, instituições recuperadoras de menores, cadeias penitenciárias, asilos, manicômios, orfanatos, hospitais, por todos esses irmãos que ali estão. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos por aqueles que se consideram nossos inimigos e também por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nesta reencarnação. Vibremos por aqueles irmãos que se desviaram do bom caminho. Vibremos para que possam se reencontrar. Vibremos pelos criminosos, pelos corruptos. Vibremos para que possam se reencontrar, para que possam conhecer os ensinamentos de Jesus, conhecer o bem e se reformar. Vibremos por aqueles irmãos que perderam o seu trabalho na pandemia e também por aqueles que estão sem tempo. Vibremos para que tenham fé, esperança, confiança e sigam em frente. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que estejamos sempre atentos. Vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Que assim seja.